Imagine você no chão, sem ninguém por perto, carregando o peso das suas escolhas, a dor de relacionamentos quebrados e o medo do que vem pela frente. Tudo que te resta é uma pedra para descansar a cabeça e uma alma cansada demais para continuar lutando. É noite, é frio e parece que Deus está distante, mas de repente o céu se abre. Você vê uma escada, não construída por mãos humanas, mas estendida pela graça. Ela liga o chão onde você está à glória onde Deus habita. E lá em cima está o Senhor. E Ele fala, não para te condenar, mas para te lembrar de que Ele sempre esteve ali. Ele tem promessas, Ele tem propósito, e Ele tem um plano que vai além dos seus erros. Naquela noite, Jacó viu algo que apontava para muito mais do que ele imaginava. A escada não era só um símbolo, era um sinal de que o céu não está fechado, de que Deus desce até nós. E essa escada tem nome: Jesus. Ele é o caminho, o mediador, a ponte entre a nossa miséria e a misericórdia de Deus, o único capaz de nos levar de volta para casa. Então ouça com atenção, porque essa história é mais do que uma memória antiga. É um chamado vivo, uma lembrança de que mesmo quando você está no chão, a graça ainda desce até você. E o nome dessa graça é Cristo. O significado da escada de Jacó. Gênesis capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó, abençoou-o e lhe deu esta ordem: não se case com uma mulher cananeia. Levante-se, vá até Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de sua mãe, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, o torne fecundo e o multiplique, para que você venha a ser um grupo de muitos povos. Que Ele dê a você e a sua descendência a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra onde agora vive como estrangeiro, a terra que Deus deu a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú percebeu que Isaque havia abençoado Jacó e o enviado a Padã-Arã para tomar uma esposa de lá, e que ao abençoá-lo havia lhe dado esta ordem: não tome mulher das filhas de Canaã. Percebeu também que Jacó obedeceu ao pai e à mãe e foi para Padã-Arã. Então, vendo Esaú que as filhas de Canaã desagradavam a seu pai Isaque, foi até Ismael, e além das esposas que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu em direção a Harã. Ao chegar a um certo lugar, decidiu passar a noite ali porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e se deitou ali mesmo para dormir. E teve um sonho. Viu uma escada posta sobre a terra cujo topo alcançava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. No alto da escada estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra onde você está deitado eu darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se espalhará para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Eu o farei voltar a esta terra, pois não o deixarei até que eu cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E cheio de temor disse: quão temível é este lugar! Este só pode ser a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, bem cedo, Jacó pegou a pedra que havia colocado como travesseiro, ergueu-a como coluna e derramou óleo sobre o topo dela. E chamou aquele lugar de Betel, embora anteriormente o nome da cidade fosse Luz. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus estiver comigo, se me guardar nesta viagem que estou fazendo, se me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que levantei como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres,
certamente te darei o dízimo. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. O capítulo 28 de Gênesis é um momento de transição e de grande profundidade espiritual na história da redenção. Ele nos apresenta a continuação da trajetória de Jacó, o segundo filho de Isaque e Rebeca, que havia recentemente adquirido a bênção da primogenitura. Embora esse acontecimento tenha sido cercado por engano e conflito familiar, vemos que os propósitos de Deus não estão limitados ou frustrados pela imperfeição humana. A soberania de Deus prevalece, mesmo em meio às fraquezas, e isso se torna ainda mais evidente neste capítulo. O texto começa com Isaque abençoando Jacó de maneira solene e clara, sem disfarces, e com total consciência de que a bênção de Abraão deveria agora ser transmitida a ele. É importante notar que Isaque, mesmo tendo tentado abençoar Esaú antes, agora aceita e confirma que a vontade de Deus é que Jacó seja o herdeiro da promessa. Ele o envia a Padã-Arã para que tome uma esposa da família de sua mãe, reafirmando o princípio de separação que Deus havia estabelecido para o seu povo. Essa separação não era por preconceito étnico, mas por zelo espiritual. Deus estava formando um povo exclusivo para si, e as alianças matrimoniais com os cananeus representavam uma ameaça espiritual à fidelidade do povo ao Senhor. Quando Jacó parte, sua vida está num momento crítico. Ele sai de casa não apenas em busca de uma esposa, mas também fugindo da ira de Esaú. Está sozinho, sem nenhuma certeza do futuro, carregando uma bênção divina, mas sem ver ainda qualquer evidência concreta de que Deus está com ele. É exatamente nesse momento de incerteza e fragilidade que Deus se revela. Durante sua jornada ao anoitecer, Jacó dorme ao relento e tem um sonho extraordinário. Ele vê uma escada posta sobre a terra, cujo topo alcança o céu, e os anjos de Deus sobem e descem por ela. Essa imagem é profundamente simbólica. A escada liga o céu e a terra, indicando que há uma conexão direta entre Deus e o mundo, e que essa conexão não está rompida mesmo em meio ao pecado e à dor. Mais ainda, é o próprio Senhor quem aparece no topo da escada e fala com Jacó. Deus não repreende Jacó por seus pecados passados, mas reafirma a promessa feita a Abraão e a Isaque. A terra será dada a ele e à sua descendência, que se multiplicará e abençoará todas as famílias da terra. Mas talvez a parte mais comovente da fala de Deus seja a promessa pessoal. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que for. É uma palavra de aliança, de cuidado constante e de fidelidade absoluta. Deus não está apenas presente em momentos de vitória ou de obediência plena, mas caminha com seus escolhidos mesmo quando eles estão em fuga, cansados, confusos ou se sentindo sozinhos. Ele promete trazer Jacó de volta e cumprir tudo o que disse. Isso é graça, Deus tomando a iniciativa, sustentando seu servo, mesmo sem mérito algum da parte dele. Ao acordar, Jacó está profundamente impactado. Ele reconhece que o lugar onde dormiu era mais do que uma simples parada na estrada. Era um santuário. O Deus eterno havia se revelado ali. Com temor e reverência, ele dá o nome de Betel ao lugar, que significa casa de Deus, e levanta uma coluna com a pedra que usou como travesseiro, ungindo-a com óleo. É uma forma de marcar aquele encontro como um ponto de virada espiritual em sua vida. Por fim, Jacó faz um voto. Ele ainda está no início de sua jornada de fé. Seu voto não é uma barganha com Deus, mas uma resposta, ainda que imatura, à grandiosidade da revelação divina. Ele se compromete a reconhecer o Senhor como seu Deus pessoal e promete devolver a ele o dízimo de tudo quanto receber. Vemos aqui os primeiros passos de um coração que começa a se render ao cuidado divino. Mas essa história não se limita apenas a Jacó. A visão da escada que liga o céu e a terra aponta profeticamente para algo, ou melhor, para alguém, muito maior. No Evangelho de João, Jesus diz a Natanael: "Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." João capítulo 1, versículo 51. Jesus é a escada verdadeira.
Ele é a ponte entre Deus e os homens. Ele é o único mediador, o único que pode restaurar nossa comunhão com o Pai. Aquela visão dada a Jacó apontava para a plenitude da revelação de Deus em Cristo. A promessa de bênção, de presença constante e de cuidado pessoal se cumpre plenamente nele. Assim, Gênesis 28 não é apenas a história de um homem em fuga que teve um sonho bonito. É a história de um Deus que não desiste de seus escolhidos, que permanece fiel à sua aliança, que visita os cansados e solitários com promessas eternas. Tudo isso culminando na pessoa e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, por meio de quem todas as famílias da terra são realmente abençoadas. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. A primeira lição que salta aos olhos é que Deus age soberanamente mesmo em meio à nossa confusão, falhas e pecados. Jacó estava fugindo, não apenas de seu irmão, mas de uma vida marcada por manipulação e engano. E ainda assim, Deus o encontra exatamente onde ele está. Não porque Jacó merecia, mas porque o Senhor havia feito uma promessa. Essa realidade é profundamente consoladora para nós. Há momentos em que nos sentimos distantes, espiritualmente frios ou até culpados por decisões erradas. Mas o Deus das Escrituras é o Deus que vem até nós com misericórdia e nos alcança com graça. Ele age não com base em nossos méritos, mas segundo a sua fidelidade. Isso nos ensina a confiar mais na promessa de Deus do que nas circunstâncias ou em nossa própria justiça. Outra verdade impactante que esse texto nos ensina é a natureza pessoal da presença de Deus. Quando o Senhor diz a Jacó, "Eu estou com você", ele não está apenas oferecendo companhia genérica, mas assumindo o compromisso de cuidar, proteger e conduzir. Essa presença pessoal é o que sustenta o povo de Deus em qualquer tempo ou lugar. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, como Jacó naquela noite em Betel, o Senhor permanece fiel. Essa promessa se concretiza de maneira ainda mais plena em Jesus, chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele não apenas veio ao mundo, mas prometeu estar com os seus até o fim dos tempos. Saber que o Deus do universo está presente conosco deve encher nosso coração de coragem, especialmente nas noites mais escuras da alma. Também aprendemos, por meio do voto de Jacó, que o coração que foi tocado pela graça começa a responder com devoção. Mesmo que suas palavras ainda revelem certa imaturidade espiritual, o que vemos é o início de uma transformação. Ele deseja honrar a Deus com sua vida, reconhecê-lo como seu Senhor e consagrar tudo o que vier a receber. Isso nos mostra que o verdadeiro encontro com Deus gera mudança de mente, de atitude e de prioridades. Um coração alcançado pelo amor do Senhor começa a desejar viver para Ele, a fazer escolhas com base em sua vontade e a expressar gratidão com fidelidade e generosidade. Além disso, esse capítulo nos convida a olhar para a vida com uma perspectiva espiritual. A visão de Jacó não foi apenas um sonho bonito, foi uma revelação do que os olhos naturais não podem ver. A escada ligando o céu e a terra nos lembra que Deus está ativamente envolvido na história humana e que há um caminho de acesso entre nós e o céu. E esse caminho é Jesus Cristo. Isso muda a forma como enxergamos nosso dia a dia. Nada é apenas terreno ou ordinário. Deus está presente em nossa jornada, mesmo nos lugares mais inesperados. Cada momento pode ser um Betel, um lugar de encontro com o divino, se vivermos com os olhos da fé. Por fim, esse texto nos convida a descansar na fidelidade das promessas de Deus. O Senhor disse a Jacó que o guardaria, que estaria com ele por onde fosse e que traria ele de volta à terra prometida. Essa promessa se cumpre mais tarde, mas durante muitos anos Jacó enfrentaria desafios, medos e incertezas. Ainda assim, a palavra de Deus foi firme e verdadeira. Também nós vivemos com promessas que ainda aguardam o cumprimento total. A promessa da redenção completa, da nova criação, da vitória definitiva sobre o mal. Mas podemos viver com confiança,
pois o Deus que prometeu é fiel. Ele começou a boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A jornada de Jacó até Betel não foi apenas um deslocamento geográfico, foi um marco espiritual na história da salvação. A visão que ele teve durante a noite, com a escada ligando o céu à terra e os anjos de Deus subindo e descendo por ela, é uma das revelações mais impressionantes da presença redentora do Senhor no meio de um mundo caído. Não podemos olhar para essa cena sem enxergar com os olhos da fé a mão providente de Deus construindo a ponte entre a terra e o céu, não por méritos humanos, mas por sua graça soberana. Jacó não estava procurando por Deus naquela noite. Ele estava apenas procurando um lugar para descansar. E mesmo assim, Deus veio até ele. Isso é o Evangelho. A revelação do Senhor a Jacó nos lembra que é sempre Deus quem dá o primeiro passo. Sempre Ele quem desce até onde estamos, mesmo quando estamos fugindo, confusos, inseguros e imaturos. A escada firmada na terra e alcançando os céus é uma figura gloriosa da mediação perfeita e definitiva que viria séculos depois, em Cristo Jesus. Jesus mesmo interpreta esse sonho de Jacó em João capítulo 1. Com isso, Jesus está dizendo: Eu sou a escada de Jacó. Eu sou o único caminho entre a terra e o céu. Eu sou a ponte, o mediador, o acesso ao Pai. O que Jacó viu em figura, nós vemos em plenitude na cruz. Foi ali, no Calvário, que o céu e a terra se encontraram de maneira definitiva. O Filho eterno de Deus desceu até nós, carregou sobre si os nossos pecados, foi esmagado pela justiça que nos cabia e, com seu sangue, abriu um novo e vivo caminho para que, em vez de medo, pudéssemos ter paz com Deus. Esse capítulo nos ensina que a presença de Deus não depende de templos físicos, nem de condições humanas ideais. Jacó estava sozinho, em um lugar comum, com uma pedra por travesseiro, e ali Deus se revelou. Isso é sinal de que onde quer que estivermos, por mais escuro que pareça, se pertencermos a Cristo, não estamos sozinhos. A casa de Deus agora é o coração daquele que foi regenerado pelo Espírito. Nós somos Betel. Nós somos morada do Altíssimo. Cristo habita em nós e por meio dele temos acesso direto ao trono da graça. Talvez hoje você esteja se sentindo como Jacó naquela noite, sem rumo, cansado, sem garantias, com mais perguntas do que respostas. Talvez esteja carregando o peso de erros do passado, ou um coração dividido entre o medo e a esperança. Mas o mesmo Deus que apareceu a Jacó naquela noite ainda fala. Ele ainda diz: Eu estou com você. Eu o guardarei. Eu cumprirei tudo o que prometi. Essa promessa é para todos aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Então, não desista. O caminho está aberto. Cristo é a escada firme que liga você ao céu. A graça não depende do seu desempenho, mas do amor eterno do Pai que enviou o Filho para buscar e salvar o perdido. Confie nele. Descanse nele. E quando tudo parecer escuro, lembre-se que mesmo com a cabeça sobre uma pedra, a luz de Deus pode iluminar sua alma com promessas eternas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.